Fala pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, né? Partir para mais uma orientação, né, do sistema Aquilota versão 1.1.7, né? A finalidade, conforme eu já falei para vocês, ela é de já ir fazendo com que os usuários já se familiarizem, né, com o sistema, né? Então, quando chegar na mão de vocês já vão estar aí aptos aí a manipular aí os caminhos do sistema Aquilota, né? Tá bom? Então vamos para mais uma parte aí, né, do que a gente pode fazer aí com o sistema Aquilota tem, né? Que é a parte de arquivos, tá bom? O que é isso, né? Eu posso pegar aí, por exemplo, algum arquivo que eu vou processar lá, né? Sei lá, vamos dar um exemplo aí, algum desdobramento pronto, alguma coisa assim, ou eu tenho lá X quantidade de apostas já preparada para todos os jogos, né? Por exemplo, eu vou lá e processo lá 10 mil apostas, né? Então, dessas 10 mil apostas que eu estou processando, já tenho processado, na verdade, né? De alguma forma eu processei lá. E o que eu pretendo fazer? Eu pretendo só filtrar aquelas apostas, né, para a situação que eu tenho aí da aposta, né, dos jogos que eu quero fazer, né? Então, por exemplo, eu tenho 10 mil, isso daí é o ideal, é para quando você tem uma quantidade muito grande de apostas, né? Sei lá, 10 mil, 15 mil apostas, 50 mil apostas, ou 100 mil apostas lá, né? Preparada, né? Já preparada, de forma que eu só vou fazer aí a triagem, né, vamos dizer assim, né, daquilo que eu quero, né? Seja ela aí numa determinada quantidade de dezenas, de apostas, na verdade, né, quantidade de apostas que eu quero fazer. Então ele vai servir para você fazer esse filtro direto, né, eu já trabalhar ele diretamente, não gerar desdobramentos aí para fazer as nossas apostas, tá bom? Então, ao invés de fazer esse trabalho de ter aí, colocar as dezenas aqui, né, cada uma situação delas, eu já tenho um arquivo, você já tem o arquivo. Vamos supor lá, eu tenho 300 mil apostas geradas aí, que eu sei que dentro dessas 300 mil apostas eu tenho garantido aí 14 pontos, sei lá, ou 15 pontos, né? De alguma forma que gerou, que processou. Então eu quero pegar essa situação e eu quero somente filtrar essas apostas. É independente também, né? Eu estou falando sempre com questão de 15 dezenas, tá? De repente posso ter aí 2 mil apostas com 16 dezenas, né? Ou, sei lá, 5 mil apostas com 16 dezenas. E eu quero que o sistema me traga aquelas melhores possibilidades de fazer isso. Então, o sistema ele também traz essa possibilidade para você, tá bom? Então vou trazer um exemplo aqui, né? Eu acabei aí não pegando o arquivo para facilitar, mas vamos lá, né? Então nós temos aqui apostas da Loto Fácil, né? Tá bom? Então temos aí uma aposta, eu vou pegar aqui o arquivo. Então o que eu faço? Eu venho aqui, olha, avaliar as apostas prontas, né? Então eu vou clicar aqui nesse caminho aqui e ele vai me trazer lá, né, as apostas, tudo mais, né? Então eu vou pegar aqui, antes de fazer isso, né, deixa eu pegar aqui Loto Fácil, né? Loto Fácil aqui, para facilitar, né? Combinações. E eu tenho aqui uma gama de arquivos aqui de combinações. Vamos pegar aqui uma que tenha uma quantidade grande, né? Então eu tenho aqui um desdobramento aqui, 25 dezenas, né? 15 dezenas, né? Vai gerar com 15 dezenas, vai garantir 14 se acertar 15. Isso daqui tem, acho que 9.501 apostas, tá bom? Então ele serve para eu trazer essas informações ou para eu gerar essas apostas, né? Então nesse momento eu estou processando aqui apenas o arquivo, né? Eu não gerei nada aqui de filtro, tá bom? Olha aqui, eu não tenho nada de filtro, não tenho nada aqui que possa limitar aí essas quantidades. Então nesse momento eu estou simplesmente processando as apostas aqui, as 9.501 apostas, né? Então, se eu quiser, vou fazer a mesma coisa, né? Vou pegar aqui, vou só salvar o arquivo, né? Tá bom? Então, veja, eu salvei o arquivo. Ele está me dizendo lá, é um arquivo manual, 22 horas. Por que manual? Porque eu não processei por aqui. Eu somente peguei o arquivo e coloquei ele aqui, no sistema Aquilota, né? Aí, nesse caso, se eu quiser aqui, eu posso fazer a conferência dele. Então,
dentro do sistema eu posso pegar aqui e fazer a conferência. São 9.500 apostas. Vai jogar 9.500? Não sei, depende das pessoas aí, né? Então vou pegar aqui o concurso 2211, né? Eu estou no concurso 2210, né? Vamos colocar aqui as dezenas, né, que foram sorteadas do concurso 2211. E vamos ver aí se de repente tem alguma aposta premiada, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Veja que de alguma forma eu já processei esse arquivo, né? Então eu não sei se vai ter 11 pontos, 12 pontos, 13 pontos. Eu só peguei o arquivo, tá bom? Tá, então são 9.501 apostas, né? E tem aí 14 pontos, né? O máximo aí que teve aí é 14 pontos. Mas eu vou jogar essas 9.000? Não, eu não quero jogar essas 9.000. Eu quero tentar aqui filtrar essas dezenas dessas 9.500 apostas. Eu quero reduzir elas, né? Eu quero tirar aquilo que não são aí, talvez aí que eu tenha dentro da minha análise, dentro daquilo que eu posso fazer aí, de usar os filtros para que essa situação aqui, eu não precise jogar aí 9.501 apostas para ganhar aí 14 pontos, né? Tá bom? A aposta de 14 pontos, ela pagou R$516, né? Então, nesse caso, não vai valer a pena, né? Tá bom? Pode não valer a pena, vou perder muito dinheiro com isso. Então, eu quero reduzir essa quantidade. Então, eu tenho duas opções. Se eu não quiser usar filtro, né? Eu posso pegar aqui, posso limitar a quantidade de apostas que eu quero, né? Então, posso pegar aqui e posso colocar, sei lá, eu quero fazer aí 100 apostas, né? Então, posso colocar 100 apostas aqui e trabalhar essas 100 apostas normal. Ou eu posso pegar e fazer simplesmente, eu quero que o sistema, independente da quantidade que o sistema venha me trazer, eu quero que a quantidade de apostas simplesmente seja reduzida de acordo com o que eu utilizei de filtros. Então eu posso pegar aqui, eu vou voltar aqui, né, processar apostas, vou pegar esse arquivo, né, olha aqui, vou pegar o arquivo, vou deletar o arquivo, vou excluir ele, são 9.501 apostas, né, então só vou excluir esse arquivo, tá bom? E aí agora eu vou trabalhar os filtros, então por exemplo, eu vou pegar aqui, eu sei que os números ímpares, né, na quantidade de números ímpares não primos, na verdade, ela foi de 6, de 2 dezenas, tá bom? Se eu não me engano, foram 9 dezenas repetidas, né? Tá bom? Então foram essas as dezenas sorteadas do concurso 2211, né? Então foram 9 dezenas repetidas, 8 dezenas ímpares, né? Então vamos pegar aqui, vamos trabalhar aqui as dezenas ímpares, né? Eu vou colocar aqui com 8 dezenas ímpares, tá bom? 8 dezenas ímpares, vou vir aqui, vou alterar, né? Foram 9 dezenas repetidas, tá? 9 dezenas que se repetiram, vou alterar também. Uma sequência aqui foi de 7, né? Tá bom? 7 dezenas de sequência, né? Mas isso daí vou deixar a sequência por enquanto de lado, né? Tá bom? Eu já vou explicando aí para vocês depois por que eu estou fazendo isso, né? Como exemplo, né? Então tem uma moldura com 8 dezenas, tem um Tribonate com 2 dezenas, então vamos colocar aqui Tribonate também com 2 dezenas aqui, né? Tribonate com 2 dezenas, vou só marcar. Lembre, pessoal, aqui você altera, tá bom? Mas se você não marcar aqui, ele não vai considerar nada, que vai deixar do jeito que tá, tá bom? Então, fiquem atentos com isso. Tem aqui a moldura com 8 dezenas, né? Vamos deixar aqui a moldura, tá bom? Acho que já é o suficiente, né? Tá bom? Pra gente trabalhar aqui, né? Agora vamos de novo, vou pegar aqui lá o arquivo, vou lá naquele mesmo arquivo, né? E tá dizendo o seguinte para mim, né? Que tinha uma aposta aqui processada, tá? Tudo mais, né? Vamos lá, né? Porque a aposta foi processada e ela foi salva, né? Então vamos de novo aqui, né? Vamos buscar lá o arquivo, né? Onde estão arquivos, né? De desdobramento, que eu separo, né? Deixo gravado em algum canto. Veja, aqui é o seguinte, ele está processando o arquivo. Ele está processando o arquivo, só que é o seguinte, quando a gente tem um arquivo já selecionado, o sistema está entendendo 2 pontos aqui para você. Olha, você está fazendo uma busca do resultado, você está selecionando ele manualmente e ao mesmo tempo você está desdobrando ele, né, pelo sistema. Então ele vai prevalecer aquilo que você tem aqui, que é a sua seleção, tá bom?
Nesse caso, então, olha lá, de 9 mil ele me gerou uma quantidade aqui. Vamos considerar que seja isso, né? Então veja, a quantidade já é bem menor aí de apostas lá e reduziu. Dentro daquele 9 mil e poucos lá apostas lá e reduziu de acordo com o que tem aí no filtro. O que quer dizer isso? Né? Só para vocês aí terem uma noção. Eu vou ter aí 14 pontos, vou ter 15 pontos. Eu não sei se eu vou ter 14 ou 15 pontos aqui, tá bom? Então vamos lá aqui, vamos pegar aqui o manual, né? Vamos colocar aqui conferir apostas, né? Manual, vamos colocar os resultados novamente. O máximo que me trouxe aqui foi 11 pontos. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o seguinte, só para aqui, teve uma pessoa que comentou comigo que ela queria saber se o sistema ele faz um fechamento total dentro daquilo que você tem lá de filtro, né? Se você acertar todos os filtros, ele pergunta se o sistema Quiloto ele processa ele 100% é garantido que vai acertar. A resposta é a seguinte, ela é sim, tá? Se eu pegar as apostas aqui e colocar as apostas, por exemplo, loto fácil, 25 dezenas, 15, 15, 15, não vou colocar aqui limitador, vou colocar lá todos os filtros, e todos esses filtros ele for processado, né, dentro daquilo que ele falou lá, olha, está batendo, está certinho, o sistema ele vai gerar aí a aposta premiada, tá bom? A questão é a seguinte, primeiro, né, você precisa entender que o desdobramento ele é normal, 25 dezenas, 15 dezenas dentro daquilo que você está colocando, aí você vai desdobrar lá e ele vai gerar para você lá as apostas, né? E ele vai dar o total lá e vai gerar a quantidade. Vamos supor lá também, se você colocar 16 dezenas, ele também vai fazer o mesmo desdobramento e vai gerar lá. A questão é a quantidade de apostas que você vai precisar fazer para poder conseguir isso, tá? É por isso que eu falo para você, a resposta ela é sim, né? Quem mandou isso foi o Yuri Schumann, né? Então, realmente, ele faz o desdobramento, ele vai fazer o desdobramento e vai processar lá. Agora, o que você tem que entender, né, o Yuri e as pessoas que também devem ter essa mesma dúvida, qualquer programa, vamos dizer assim, não vou falar qualquer programa, não vou falar aqui do sistema Quiloto, né? Então, o que acontece? O sistema Quiloto, se você tem lá, por exemplo, né, eu quis dar um exemplo dessa quantidade de 9 mil, por quê? Ela garante 14 pontos apenas, né? Ela não está garantindo aí 15 pontos, tá bom? Então, quando você faz um desdobramento, né, vou pegar aqui só para vocês terem mais uma noção aqui, né, um desdobramento que está aqui já prontinho para mim, né? Então, eu vou pegar esse desdobramento aqui, ó. Né? Ó, ele me deu uma aposta só. Vou limpar esse desdobramento todinho aqui, ó, tá bom? Vou vir aqui, vou desmarcar todos, né? Tá bom? E vou gerar também novamente aqui o sistema, né? Vou pegar novamente o desdobramento. Ele vai me trazer lá aquele famoso desdobramento de 356 apostas lá, joga 20 dezenas, se sair as 20 dezenas, ele vai processar lá o arquivo, né? Eu já fiz isso, já fiz o desdobramento, né, baseado nas dezenas do concurso do 2211, né? Tá bom? Então, se eu pegar esse concurso 2211 e salvar ele aqui, vou pegar ele aqui, vou só salvar, né? Ó, ele está salvo, tá? Vou fazer aqui novamente a conferência dele, tá bom? Vou pegar as dezenas lá, que foi 4, 5, já até decorei, né? De tantos testes que eu fiz aqui, né? Tá bom? Então, se eu pegar essas apostas aqui, olha, do concurso, que é aquela garantia lá que conseguiram fazer de 356, né? O sistema que eu tenho, isso daí, pessoal, alguém lá conseguiu, foi fazendo, é muito difícil chegar nos 356, né? Eu quero chegar nos 356, né? Mas ainda não conseguiu um método que garanta isso. Quando você processa uma aposta aí no sistema, ele vai gerar talvez 400, 500 apostas, né? Porque ele vai fazer o básico, né? Ele vai desdobrar o básico, né? Tá bom? Agora, assim, quando você faz, voltando ao assunto aqui, quando você faz um desdobramento e você tem uma aposta que vai garantir uma quantidade que não é aquilo que você chegou, né? Ou não é aquele desdobramento 100%, é aquela garantia, né? Quando você usa garantia,
você corre risco de, na hora de você gerar o filtro, mesmo que você gere aquele filtro certo, você corre o risco de não pegar aquela aposta, por exemplo, que tem aquela uma aposta que tem 14 pontos. Porque talvez aquela aposta que tenha 14 pontos, ela pode não estar ligada àquele filtro lá que você tem. Vamos dar um exemplo aqui de 14 pontos, né? Vamos tentar achar qual que é a aposta que não tem 14 pontos. A 23, 22, 21, a 20, 19 não, 13 não, aqui a 13, tá? Então, ó, independente da dezena 13, ela está aqui, ó, né? Ela garante 14 pontos, a dezena 13 está aqui. Então, vamos supor que você coloque lá, deixa eu ver aqui, o que dá para você colocar aqui, ímpares, né? Talvez ímpares, né? Teria que ser uma aposta que tenha, né? Vamos supor ímpar, pode ser ímpar, deixa eu ver aqui, a dezena 19 foi, né? Então, ao invés da dezena 19, você coloca lá todos os filtros e você gera, aqui a dezena 25 caiu, ué, a dezena 25 foi justamente a dezena que caiu, né? Olha só que coincidência, né? Vamos tirar aqui, vamos colocar uma mesma situação aqui. Eita, tem a dezena 1, dezena 7 aqui, por exemplo. Chegamos à mesma situação, né? Então, eu tirei uma dezena ímpar, né? E coloquei outra dezena ímpar. Tá bom? Então, eu posso colocar a mesma quantidade de dezenas, mas na hora de selecionar as apostas, pode ser que tenha um outro filtro que você colocou lá que não seja. Por exemplo, a linha, né? Você tem uma linha lá, a linha 2, você colocou 3 dezenas na linha 2 e saiu com 4. Tá? Então, tem essa questão aí de você tomar o cuidado na hora de, mesmo que você gere um filtro, e esse filtro ele vai fazer com que aquela aposta que tenha uma dezena que está lá errada, né, que errou, né, dentro das 15 sorteadas, aquela dezena pode causar aí um conflito no seu filtro, tá bom? Então é esse o cuidado que tem que tomar quando a gente vai fazer filtro e falar assim, olha, o sistema garante 100% que vai me gerar todas as apostas. Eu vou falar sempre para você, sim, mas você tem que entender que esse filtro ele é usado ele vai ser 100%, sempre 100%, quando você desdobra todas aquelas dezenas lá, as 3.268.760 combinações da Loto Fácil, desde que você acerte todos os filtros, você não utilize limitador de quantidade de apostas e você também não tenha que usar garantias, que a garantia ela vai servir como redutor das apostas, mas ele vai garantir apenas aquilo lá. Então, por exemplo, são 356 apostas. Aqui está garantido que você tem. Então, para você garantir 100% que você vai ganhar, você tem que jogar as 356 apostas. Agora, se você quer retirar alguns detalhes para você reduzir essa quantidade de apostas, que talvez seja esse o objetivo, né? Eu vou reduzir aí de 356, eu quero reduzir para 30 apostas, por exemplo, aí você vai ter que acertar o filtro, não só o filtro, mas você vai ter que acertar o filtro daquela aposta que não tem que sair. Ou seja, dessa aposta com 14 pontos que ela não tem que sair, tá bom? Então você pode gerar aí um monte de apostas, fazer um monte de desdobramento, igual eu fiz lá com 9.501 apostas, lá 25, 15, 14, né? Ele vai estar lá, mas você tem que ter aí a sorte de não retirar aquela aposta com 14 pontos. Isso daí, pessoal, eu fazia lá na planilha em Excel. Né? Eu tinha um programinha lá, um VBA no Excel, que eu fazia esse tipo de filtros, tá bom? Então, eu posso pegar um desdobramento, qualquer aposta aí que já esteja pronta, processar ela e ela vai fazer esse filtro. A versão 1.1.6, ele tem lá na aba de desdobramento, então você pode pegar lá o arquivo, você vai selecionar o arquivo, você vai trabalhar as 20 dezenas, você vai marcar as 20 dezenas, no caso aqui que foram 20 dezenas, e dentro dessas 20 dezenas você vai lá depois, processa e usa o filtro. É a mesma coisa, é o mesmo procedimento, né? O que acontece é que você tem que acertar aquele filtro, né? Tem que cair lá dentro daquele filtro, tá bom?
Então, uma dezena aí que você faz que esteja errado, ele atrapalha aí, pode atrapalhar de você perder essa aposta que ele eliminar. Mesmo você falando assim, não, eu coloquei o filtro lá com 9 dezenas repetidas. Pode ser que essa aposta que tem aí 14 pontos, ela não tenha 9 dezenas repetidas. Pode ser que ela tenha aí 10 dezenas repetidas, né? Então, pode ser, tá bom? Pode ser que uma dessas dezenas aí que ela tirou, ela gerou uma quantidade a mais de dezenas repetidas, né? Tá bom? Então, são esses os cuidados que tem que ser tomado. Eu não sei se eu vou achar aqui, né? Seria 25, né? Seria a dezena 25 aqui, ó, que dá com 15 dezenas, com 15 pontos, tá bom? Então, a aposta lá que teve 14 pontos, as dezenas foram essas aqui, ó, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, né? Provavelmente foi essa aí, né? Tá bom? Porque eu tirei a dezena 13, que não estava aqui, olha. Eu tirei a dezena 13, que não acertou, e coloquei a dezena 25. Então, provavelmente não, tem que ser essas apostas aqui, olha. Então, por conta da dezena 13 e a 25, tá vendo? A situação de coluna de quantidade de dezenas em X, ela ficou a mesma. A quantidade de ímpares ficou a mesma, né? Mas quantas dezenas repetidas, aí já a dezena 13 também está aqui, só tocou uma por outra, né? Então você tem que acertar as dezenas. Não adianta só você usar o filtro aí quando você trabalha com garantia de apostas, né? Para você falar, não, o sistema que outro está errado porque ele está dizendo que acerta 100%, mas ele não acerta. Não, ele vai fazer somente a redução daquelas apostas, né? Tá bom? Só para ficar bem claro quanto a isso. Bom, vamos lá então, deixa eu só atualizar aqui o resultado. Isso daí, pessoal, é a parte de hoje, né, da dica aí, né, tá bom? De como você pode processar a aposta, né? Essas apostas, essas 356 apostas, ela já não vai servir mais agora, porque ela foi trabalhada aí na questão para demonstração, né? E ele é utilizado para você aí trabalhar aí o filtro, redução de filtros, né? Tá bom? Então essas 356 apostas ela já não serve mais, né? Bom, aqui no caso de filtros nós já comentamos, né? Já trabalhamos, né? O outro processo que você pode tirar é a questão de repetições, né? Posso eliminar blocos, posso eliminar moldura, posso eliminar outros pontos aí também, né? Bom, nós tivemos aí, ó, foram 12 apostas, né? Fiquei surpreso, né? 12 apostas premiadas aí, mas parabéns, pessoal. Não quer dizer aí que deixar de ganhar 1 milhão para ganhar 105 mil reais aí seja ruim, não, né? Vou falar para vocês aí, agradeçam aí, vamos para frente, né? Bola para frente aí. Aqui no caso, né, agora esses dois arquivos já estão montados, né? Então ele já me mostra lá quais são os jogos que geraram as apostas, né? Então das 356 apostas, né, que processaram lá, né, que nós já sabemos, né? Que teve uma aí que teve, agora para achar os 500 aí vai ser difícil, né? Porque deixa eu ver aqui se eu acho os 500, se já não passou, né? Tá aqui, ó. Foi a aposta 347, né? Das 356, a aposta 347 é a aposta que deu aí 14 pontos. Né? Aí no caso, a 13, ó, a 13 realmente não saiu, seria a 25. Aqui no sistema Quiloto, ele mostra somente as dezenas que foram premiadas, né? Que só mostra os acertos, né? Então ele está mostrando aí as 14 dezenas acertadas, né? Pelo teste, nós já vimos aqui que a dezena 25 seria a outra dezena, né? Tá bom? Então é isso que o sistema mostra para vocês aqui em relação aí à parte de acertos, tá bom? Pessoal, eu espero que o meu áudio esteja bom, né? O vídeo anterior ficou bom, não ficou picotando, né? Tudo mais, né? Consegui dar uma ajustada aqui mais
a questão aí do volume, né? O volume também tem que estar bom, né? Então, às vezes eu começo a falar aqui, aí eu esqueço, começo a falar mais baixo, né? Então, fica complicado mesmo, né? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos só processar aqui, né? Deixa eu voltar aqui na parte de relatório. A parte de relatório já mostrei bastante coisa, né? Ainda tenho que trabalhar a parte aí na versão, aí eu vou trabalhar a parte dos desdobramentos, né? Ainda vai ter sim aquela parte do desdobramento que tem lá na versão 1.1.6, ela vai ser trabalhada na versão posterior a essa, né? 1.1.7, tá bom? Em relação à parte de filtro, ficou ok. Em relação aqui também, olha, a gente consegue, né? Que eu falei para vocês, olha, eu quero saber lá o que eu acertei, o que eu errei, né? Tá bom? Então, aqui nesse caso, só para vocês terem ideia, que está limpo, certo? Eu tenho lá o arquivo lá que eu salvei lá, né? O filtro, né? O arquivo do filtro 2211, né? Então, duplo clique, certo? 2 vezes cliquei aqui. Ele trouxe já para mim o filtro, né? E dentro desse filtro, olha aqui, ó, ele trouxe também o que eu marquei, né? Tudo que eu marquei lá, ele trouxe, olha. Ele gerou lá e me trouxe tudo que eu marquei, tá bom? Aí nesse caso, o que acontece? Dentro daquele filtro, eu vou pegar aqui, vou colocar as dezenas, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, tá bom? Só voltar aqui um pouquinho. E agora eu vou colocar aqui as dezenas. Olha que interessante aqui também, né? Se eu fizer um filtro aqui, colocar os filtros, as dezenas, deixa eu só ver a dezena repetida que eu não lembro se ela trouxe o próprio concurso, né? Nesse caso, a partir do momento que eu começo a colocar aqui as dezenas, né, no sistema, eu já tenho um filtro. O sistema Keynote ele vai falar para você o seguinte, ó, divergências de filtros em relação às dezenas selecionadas. Então ele vai me mostrar aqui todas as divergências que aconteceram em relação àquele filtro que eu coloquei, né? Então vamos lá, dezenas pares, está me dizendo que as dezenas pares não está batendo entre o mínimo e o máximo, né? Então, no momento que eu vou colocando as dezenas aqui do concurso, né, ou as apostas que eu estou selecionando, né, então ele vai me mostrando lá, olha, isso aqui deu errado, isso aqui deu errado, tá bom? Então vamos lá aqui, 17, 18, 19 e 20. A partir do momento que aquilo que está dando certo, que está entre o mínimo e o máximo dentro do filtro que foi determinado, o sistema ele vai sumindo, tá bom? Então, olha, tínhamos lá um monte, né? Então ele vai sumindo. Olha aqui, aquilo está dentro do filtro, aquilo está dentro do filtro. E está dizendo lá o seguinte, olha, a maior sequência aqui das dezenas que foram selecionadas, ela foi de 7. Você determinou lá que o mínimo seria 4 e o máximo seria 6. O restante dos filtros, né, o restante desses filtros, ele gerou aí certo, né? Esteve dentro daquilo que foi padrão aí no caso aí para as dezenas do concurso 2211, né? Tá bom? Então, de resto, eu já demonstro para você que aonde você errou foi essa questão aí da maior sequência, mínimo de 4, máximo de 6, saíram 7. O que significaria que se eu processasse todas as apostas lá, não colocasse só 10 apostas, né, se eu não marcasse somente 10 apostas lá para gerar, o sistema me traria aí, pelo menos aí, 14 pontos, né, talvez aí 14 pontos, né, porque eu teria uma quantidade errada. Não conseguiria fazer 15 pontos, mas conseguiria 14 pontos. Agora, a quantidade de apostas que você teria aí seria absurda, pessoal. Isso daí não tem nem como, né, teria aí mais de não sei quantos, talvez até uns milhões aí de apostas aí para conseguir fazer 14 pontos aí com 500 e poucos reais, né? Então por isso que a gente usa limitadores, por isso que a gente usa filtros, por isso que a gente usa desdobramentos, essas garantias aí de apostas, porque a quantidade é muito, muito, muito grande mesmo, né? Então não tem como você colocar aí somente os filtros aí e deixar rolar, você vai rolar aí com milhões de apostas, 500 mil apostas, 700 mil apostas e por aí vai. Né? E ainda tem que acertar todos os filtros, né? Então por isso que a gente usa a situação de melhor aí, olha, eu vou falar que aquela dezena
vou limitar aquela dezena a sair no máximo 30% das minhas apostas, ou eu vou tirar aquela dezena, ao invés de jogar com 25, vou jogar com 21, 22. Eu já falei, perdão, eu já deixei muito claro aí que alguns vídeos aí que o ideal é se trabalhar no máximo, aí 22 é muito ruim, já é ruim se trabalhar com 22, né? Trabalhar no máximo com 21 dezenas aí, né? Porque você consegue, mesmo que você não consiga fazer aí 15 pontos ou até 14 pontos, mesmo que você não consiga fazer, mas basta as 15 dezenas sorteadas estar dentro daquelas 21 que você selecionou, você vai ter retorno aí positivo, né? No máximo você não vai ter perda, né? Então vamos supor, você joga R$1.000, você vai recuperar os seus R$1.000. Se joga R$2.000, você vai no mínimo recuperar os seus R$2.000, tá bom? Mesmo não acertando aí as 20, as 15 ou 14 dezenas, tá bom? No caso da Loto Fácil, né? Bom, pessoal, então, mais uma dica aqui, vamos processar, quer processar? Vamos deixar aqui. É que eu não estou deixando as apostas, né? Eu só estou mostrando o vídeo aqui, né? E não estou mostrando, não estou deixando apostas prontas, né? Tá bom? Então, nesse caso aqui de filtros, olha, como nós já processamos, então o que é o ideal aqui fazer aqui? Olha, eu vou vir aqui, eu vou excluir tudo. Limpei, certo? Vou voltar lá o processo 2211, né? Para gerar as nossas apostas. Vou vir naquele que eu gosto de fazer. Opa, não é esse aqui não, né? É esse aqui, né? Do limite, né? Vamos limitar aqui no máximo, não repetir 14, 15 pontos, aí apostas aí já sorteadas, né? Vamos marcar aqui. Vou deixar 10 apostas de novo, né, pessoal? Porque vamos voltar os filtros, né? Vamos deixar as dezenas, as mesmas dezenas. Bom, aqui a tendência é que volte, né, a ter uma sequência de 4 a 6 delas, né? Tá bom? Intervalo normal, tudo normal. Nós não tivemos linhas vazias, não tivemos linhas vazias ou cheias, nem colunas vazias ou colunas cheias também, né? Tá bom? Então, dá para usar isso daí. Vamos na parte aqui. Olha, nós temos aí as dezenas 4, dezena 9, dezena 22 e 23, são dezenas que estão fortes, né? Aquele cuidado, pessoal, mesmo que ela não tenha saído, que elas estejam fortes, não quer dizer que vão falhar todas elas, tá bom? Tome sempre esse cuidado aí, né? Então, vamos pegar elas aqui, olha, eu marquei aqui, tá bom? Seleção de dezenas. Agora eu vou clicar sobre a coluna aqui, né? Sobre a dezena que eu quero avaliar, né? A dezena 4, está aqui no filtro, olha, já gerou aqui. Dezena 9, tá bom? A dezena 22, ok? E a dezena 23 também está aqui. Então eu vou dizer que eu quero que ela saia aí de 2 a 3 delas, tá bom? Vou colocar de 2 a 3 delas. Vou dar o nome dela, né? Como maiores saídas, né? Tá bom? Maiores saídas em sequência. Podemos colocar, opa! Vou colocar esse aqui, vai, melhor, né? Já está aqui, ela automaticamente já está lá no filtro, tá, pessoal? Já está ativado lá no filtro, tá bom? Não preciso me preocupar com isso, não. Em relação à parte de ciclo, nós vamos colocar a dezena 2 aqui como fixa. Então, vamos colocar ela como fixa aqui. Dezena 2 está fixo para sair no próximo concurso, tá bom? O que mais? Vamos pegar aqui as dezenas aqui, blocos, não repetir blocos, também não repetir molduras, tá bom? Então já a dezena 2 está fixa, dezenas com maiores saídas, elas estão aqui também com essa possibilidade. Vamos voltar aqui na parte de filtros. Vamos colocar esses dois filtros aqui, pessoal. Tá bom? Tá? Então aqui, ó, maiores sequências, o ciclo das dezenas ausentes já estão marcados. Se não houver aí nenhum conflito entre o conflito entre os filtros que foram processados, ele vai gerar normalmente, né? Vamos processar aqui. Veja que eu estou marcando as 25 dezenas, né? Poderia aí dentro de um desdobramento aí a gente pegar essas dezenas aí, tirar pelo menos 3 delas, aí ficaria melhor aí para se trabalhar, tá bom, pessoal? Nesse caso aqui, olha, nós temos aí então as 10 apostas prontas aqui.
Quem quiser aí jogar as apostas, o Paulo não está colocando mais, dá uma pausa lá no vídeo, anotem lá as dezenas, as apostas que foram processadas, né? E aí vocês joguem novamente. Eu faço só os jogos, tá bom? Então eu vou deixar salvo aqui só para o próximo vídeo, né? Tá bom? Aquela aposta, aquelas 10 apostas, vocês já viram que ela não teve nada, né? O máximo que ela teve aí foi 10 pontos, né? Tá bom? Não gerou nada. Bom, pessoal, então é isso, né? Vamos correr aqui agora, parar o vídeo aqui e voltar ao trabalho aí para liberar essa versão para vocês, tá bom? É isso. Espero, Yuri, que tenha respondido a sua pergunta, né? Então, só recapitulando, né? A sua pergunta. Aposta simples, vou fazer a aposta simples, processar a aposta simples. Se todos os filtros que tiver lá, que você colocar lá no sistema Quiloto, todos eles estiverem dentro daquilo que você quer, você acertar aquelas quantidades, você realmente vai fazer os 15 pontos, tá bom? Agora, se você estiver trabalhando com o processo de desdobramento, mesmo que você acerte o filtro, você pode acertar o filtro daquelas dezenas que você tem lá selecionadas. Porém, como é um desdobramento, ele vai eliminar algumas coisas. Pode ser que lá naquele desdobramento seu, aquela aposta que está lá com 14 pontos, ela não está com todos aqueles filtros dentro daqueles filtros. Então, se ela não estiver dentro daqueles filtros que você determinou, você vai excluir aquela aposta com 14 pontos e aí você não vai garantir aí 14 pontos na sua apostas aí. Você vai fazer outros pontos 11, 12, 13 aí por aí, mas você vai perder aquela aposta que está com maior prêmio aí, tá bom? Então, é esse cuidado que tem que ser tomado aí entre simplesmente desdobrar aí, processar as apostas normalmente, né, com 15 dezenas, 15 de garantia e 15 condições de acerto, nesse caso, como exemplo, né, e a diferença entre você fazer um desdobramento, pegar um desdobramento aí que você vai ter uma garantia que não seja de 15 pontos aí, tá bom? Sempre tome cuidado. Isso também vai valer com 16 apostas com 16 dezenas, 17, 18, 19, 20 dezenas, por aí mais. Então, sempre tome cuidado porque você não tem que acertar só o filtro do resultado, você tem que também acertar lá o filtro daquela aposta lá que está com o maior ponto, tá bom? Um abraço a todos, pessoal, até mais.